Você já parou para pensar por que algumas ideias ganham tanto poder, mesmo quando não fazem sentido? Por que tantas pessoas abrem mão da própria liberdade em nome de algo que elas nem conseguem explicar? E se eu te dissesse que toda a história do pensamento humano pode ser resumida em uma única batalha? De um lado, a razão, os sentidos, a experiência real. Do outro, a fé cega, a obediência e a promessa de um bem maior que ninguém consegue provar. Essa batalha vem moldando governos, religiões, escolas, economias e a sua vida, mesmo que você nunca tenha percebido. Essa é a proposta de uma tese ousada escrita por um filósofo pouco conhecido, mas com uma visão radical. Ou vivemos com base na realidade, ou seremos controlados por quem diz ter acesso à verdade invisível. Olá, seja bem-vindo ao canal Resumos do Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal eu trago resumos de livros e teses com temas econômicos e filosóficos. Vale lembrar que neste canal eu não compartilho as minhas opiniões. As minhas opiniões ficam no canal Criador Sagaz. Aqui eu faço os resumos da forma mais fiel possível ao autor. E antes de começarmos, vale lembrar que abaixo, na descrição do vídeo, você encontra a central de mídias do canal. Nesse link, você acessa o canal do Telegram, onde eu compartilho todos os posts, não só deste canal, como dos outros canais da Hub Sagaz. Materiais complementares, links para o outro canal da Hub Sagaz, além de um mini documentário que eu preparei e uma apresentação gratuita. Fique à vontade para acessar esses materiais complementares e caso você tenha alguma ideia de tese ou livro para compartilhar aqui no canal, fique à vontade para escrever aqui na seção de comentários que depois eu estarei lendo. Agora voltando para o resumo, a filosofia sensualista parte de uma constatação simples, mas profunda. A mente humana pode errar. Diferente de um instinto automático ou infalível, nossa consciência precisa de orientação. Assim como o corpo pode adoecer e precisa de medicina, a mente pode se enganar e precisa da filosofia. A função da filosofia, portanto, é corrigir os erros da consciência e mantê-la alinhada com a verdade. O sensualismo assume o que chama de princípio da incerteza. A consciência humana está sujeita ao erro. E se é possível errar, isso significa que também é possível buscar um padrão para corrigir o erro. O erro só pode existir se houver um critério de acerto. Assim, a filosofia se torna necessária, não como teoria abstrata, mas como um sistema prático de pensamento para nos ajudar a viver melhor. A base de toda essa filosofia está em sua metafísica, ou seja, sua visão sobre o que é real. Para o sensualismo, a realidade é objetiva, ou seja, ela existe independentemente da nossa mente, vontade ou crença. O mundo material é real por si só e não depende da consciência para existir. A mente humana, por sua vez, não nasce com ideias prontas. Ela é como uma folha em branco, uma tábula rasa que só começa a se preencher a partir da experiência. O conhecimento vem do mundo e entra na mente através dos sentidos físicos: visão, tato, audição, olfato e paladar. A consciência não existe separada do corpo. Ela é uma função do cérebro, um processo físico e, por isso, depende totalmente da saúde do corpo. Se o corpo morre, a mente morre junto. Por isso, o valor mais alto do sensualismo é a sobrevivência da vida física. E a filosofia deve estar a serviço da vida, assim como a medicina está a serviço da saúde. A consciência existe para ajudar o ser humano a sobreviver. Se uma pessoa deseja viver, ela precisa fazer escolhas, como comer, se proteger ou buscar abrigo. A consciência serve para identificar os meios corretos para atingir esse objetivo. Por isso, a filosofia sensualista busca identificar princípios universais a partir da experiência concreta, para que o ser humano possa viver com mais segurança e coerência. Sem vida, não há valores possíveis. Por isso, a preservação da vida é o ponto de partida de toda a filosofia sensualista. A mente humana só consegue aprender se o mundo for consistente e ordenado. Imagine um bebê que vê uma bola ser escolhida debaixo de um cobertor. Com o tempo, ele aprende que a bola ainda está lá, mesmo que não possa vê-la. Isso só é possível porque o mundo material se comporta de forma regular. Essa regularidade é chamada, na filosofia sensualista, de objetividade. A ideia de que os objetos e acontecimentos seguem regras independentes da percepção subjetiva. Epistemologia do sensualismo. Epistemologia é a parte da filosofia que estuda como conhecemos a verdade. Para o sensualismo, a verdade vem da combinação entre os sentidos e a razão. Os sentidos são a fonte primária da informação. Eles captam o que existe no mundo. A razão entra depois organizando essas informações de forma lógica. No entanto, o sensualismo deixa claro
Os sentidos não erram, eles apenas transmitem dados. O erro vem quando a consciência interpreta esses dados de forma equivocada. Por exemplo, imagine alguém no deserto vendo o que parece ser um lago. Ao se aproximar, descobre que era uma miragem. Os olhos não erraram, eles transmitiam corretamente a luz que refletia no horizonte. O erro foi da mente que interpretou aquilo como água. Então, como validar a verdade? O sensualismo afirma que a verdade só pode ser validada pela não contradição dos sentidos entre si. Se a visão, o tato ou o olfato confirmam a mesma coisa, e se a razão organiza esses dados de forma coerente, podemos dizer que estamos diante de uma verdade confiável. O sensualismo, portanto, estabelece regras claras para validar o conhecimento. Nada que contradiga os sentidos pode ser aceito como verdadeiro. Nenhuma conclusão racional pode contrariar os dados da realidade física. Toda ideia precisa se basear em evidências empíricas, isto é, reais e observáveis. A natureza dos conceitos. Conceitos são ideias que usamos para agrupar coisas semelhantes. Por exemplo, o conceito de cadeira se aplica a diferentes objetos que têm certas características em comum. Um assento, um encosto, 4 pernas. Para o sensualismo, todo conceito válido deve ser derivado de entidades reais. Ele surge a partir da observação de vários exemplos concretos, nunca o contrário. Aqui o autor faz uma crítica importante a outras filosofias. Muitas vezes, as pessoas tratam conceitos como se fossem coisas reais que agem por conta própria, isto é considerado um erro grave. Por exemplo, dizer que o governo decidiu, quando na verdade pessoas tomaram decisões. Afirmar que o bem coletivo exige sacrifícios, sem explicar quem define esse bem coletivo e com base em quê. Falar de minorias que têm direitos especiais, quando os direitos, por definição, são iguais para todos. Essas expressões, segundo Moulinet, são erros lógicos que confundem abstrações com realidades concretas. O sensualismo insiste que os conceitos não podem contradizer os fatos que eles se propõem a descrever. A lógica como extensão dos sentidos. Por fim, Moulinet mostra que as leis da lógica, como o princípio da identidade, A é A, da não contradição e do terceiro excluído, nascem da experiência sensorial. Por exemplo, se uma bola é colocada debaixo de um cobertor, ela não desapareceu. Sabemos que a bola é uma bola, e não pode ser ao mesmo tempo bola e não bola. Essa constância é o que permite à razão formular leis lógicas. Para o sensualismo, portanto, a lógica não é algo separado da experiência, mas uma ferramenta derivada da forma como o mundo realmente funciona. Após apresentar o sensualismo como paradigma baseado na razão e nos sentidos, Stefan Moulinet passa agora a examinar o seu oposto filosófico direto, o suprassensualismo. Enquanto o sensualismo encara a realidade como algo físico e verificável, o suprassensualismo afirma que o que é mais importante não pode ser visto, nem tocado, nem medido. Ao contrário, ele é além dos sentidos, em uma realidade superior, espiritual ou abstrata. Metafísica do suprassensualismo. A metafísica suprassensualista parte da ideia de que a verdadeira realidade não está neste mundo material. O que percebemos com os sentidos é apenas uma sombra, uma aparência ou até uma ilusão. A realidade verdadeira está em outro plano, um plano espiritual, imaterial ou divino. É nesse plano que vivem conceitos como Deus, a alma, o bem absoluto ou o destino. Neste modelo, a mente não é uma folha em branco que aprende com os sentidos. Ao contrário, ela já viria ao mundo com certas verdades inatas, colocadas por Deus, pela alma ou por uma ordem superior. Assim, a fonte do conhecimento e da moralidade não é a realidade concreta, mas sim essa dimensão metafísica acima da experiência sensorial. Além disso, diferente do sensualismo, que coloca a vida física como valor supremo, o suprassensualismo nega que a vida corporal seja o bem mais alto. Para ele, os valores mais importantes existem mesmo que não haja vida física. Por exemplo, a justiça, a verdade divina, o bem eterno, tudo isso pode existir mesmo sem nenhum ser humano vivo para percebê-los. Epistemologia do suprassensualismo. Se no sensualismo a verdade vem dos sentidos e da razão, aqui no suprassensualismo a verdade vem da fé, da revelação ou da intuição espiritual. A visão suprassensualista considera que o mundo dos sentidos é enganoso. O que vemos, ouvimos ou tocamos pode nos iludir. Assim, confiar apenas na percepção física seria perigoso e limitado. O verdadeiro conhecimento estaria em uma dimensão invisível, acessível apenas por meio da fé, da meditação, da iluminação ou da revelação.
Nesse paradigma, a verdade não é algo que qualquer pessoa pode buscar por conta própria, com base na razão. Em vez disso, a verdade é revelada, geralmente a poucas pessoas. Líderes espirituais, profetas místicos, reis filósofos ou intelectuais iluminados. São essas figuras que supostamente têm acesso especial à realidade mais alta. Portanto, o suprassensualismo não acredita em verdade objetiva, universal e disponível a todos. Ele acredita que a verdade está escondida em uma camada espiritual e que poucos têm a chave para interpretá-la corretamente. Ética e política suprassensualista. Esse modo de pensar também gera uma ética e uma política completamente diferentes do sensualismo. A ética sensualista parte da razão. A ética sensualista parte da razão e da realidade sensível e constrói valores com base na preservação da vida. Já a ética suprassensualista vem da revelação, ou seja, daquilo que foi dito por uma entidade superior ou por um intermediário iluminado. A razão humana, nesse modelo, é incapaz de determinar o que é certo e errado por conta própria. Como consequência, o suprassensualismo define o bem como aquilo que é revelado, não como aquilo que é racional ou verificável. E se só algumas pessoas têm acesso à revelação, como profetas, sacerdotes, reis ungidos ou intelectuais iluminados, então essas pessoas se tornam a autoridade moral e política da sociedade. O resultado é um tipo de sistema que Moliné chama de despotismo iluminado. Nele, o governante ou líder espiritual tem acesso exclusivo ao conhecimento do bem e do mal, e usa esse privilégio para governar os outros em nome desse bem superior. A política que emerge desse paradigma é, portanto, inevitavelmente totalitária. Se a verdade moral não é acessível a todos, mas apenas a poucos, então não faz sentido dar liberdade às pessoas para decidirem por si mesmas. Afinal, segundo esse pensamento, elas não têm acesso à verdade, e por isso precisam ser guiadas, corrigidas ou até forçadas pelos que têm essa conexão espiritual superior. Esse é o núcleo do pensamento suprassensualista, uma visão de mundo espiritual, hierárquica, autoritária e mística, onde a fé está acima da razão e a obediência está acima da liberdade individual. Depois de apresentar os dois paradigmas filosóficos fundamentais, o sensualismo e o suprassensualismo, Moliné dedica esta parte da tese a mostrar como esses paradigmas se alternaram e se enfrentaram ao longo da história da civilização ocidental. Ele não apresenta uma linha do tempo neutra, mas uma interpretação filosófica da história com o objetivo de demonstrar como o suprassensualismo, embora dominante em longos períodos, sempre gerou repressão, irracionalidade e violência, enquanto os momentos de avanço e liberdade vieram com o sensualismo, com o renascimento da razão, da ciência e da individualidade. Grécia Antiga, o nascimento da filosofia e o idealismo racional. A história começa na Grécia Antiga, onde a filosofia ocidental dá seus primeiros passos. Para Moliné, os gregos foram os primeiros a tentar explicar o mundo com base na razão, mas caíram rapidamente sob a influência do suprassensualismo, especialmente com o pensamento de Platão. Platão defendia que o mundo real não era o que se via com os olhos, mas sim um mundo ideal e invisível, habitado por formas perfeitas. Para ele, tudo o que existe neste mundo é apenas uma cópia imperfeita dessas ideias eternas. Essa visão é, segundo Moliné, o coração do suprassensualismo. Coloca o valor mais alto num plano abstrato, fora da experiência sensível e exige que a realidade se curve às ideias e não o contrário. Ainda assim, a Grécia também abrigou pensadores mais sensualistas, como Aristóteles, que valorizava a observação e o raciocínio empírico. Porém, no geral, o idealismo platônico prevaleceu e moldou toda a tradição filosófica posterior. Roma, pragmatismo e empirismo como herança sensualista. Em seguida, Moliné aponta o Império Romano, onde o pensamento foi mais pragmático e concreto. Os romanos se concentraram mais na administração, na engenharia, na construção de estradas, pontes e aquedutos, e menos na metafísica abstrata. Eles herdaram algumas ideias gregas, mas usaram a filosofia principalmente como instrumento prático de poder e organização social. Na visão Moliné, isso representa um período mais sensualista, focado em resultados concretos, estrutura lógica e utilidade. O espírito humano era mais empírico e menos voltado ao misticismo ou à especulação religiosa. Porém, esse pragmatismo não resistiu por muito tempo. Idade Média, o domínio absoluto do suprassensualismo. Com a queda de Roma e a ascensão do cristianismo, a Europa mergulha num longo período que Moliné define como o reinado absoluto do suprassensualismo, que é a Idade Média.
Aqui, a fé substituiu completamente a razão. A Igreja Católica passa a controlar o conhecimento, a moralidade e a política. A verdade não é mais buscada através dos sentidos ou da lógica, mas recebida por revelação divina e interpretada por autoridades religiosas. A mente humana é vista como fraca, corrupta, pecadora e incapaz de conhecer o bem por si mesma. Por isso, a salvação e a moralidade são centralizadas na Igreja, que define o certo e o errado com base na fé. A ciência é suprimida, a liberdade individual é vista como suspeita e o mundo físico é considerado uma armadilha ou punição, inferior ao reino espiritual. Para Moliné, esse é o exemplo histórico mais claro dos perigos do suprassensualismo. Ele sufoca a razão, substitui a responsabilidade individual por obediência e cria estruturas políticas baseadas no controle e na culpa, não na liberdade. Renascimento e Iluminismo, o ressurgimento do sensualismo. A ruptura com essa longa dominação começa com o Renascimento, quando o interesse pelo mundo real, pelo corpo humano, pela arte e pela ciência volta a crescer. Autores redescobrem textos clássicos, principalmente da Aristóteles, e questionam a autoridade absoluta da Igreja. Esse movimento se intensifica com o Iluminismo, quando pensadores como Locke, Voltaire e Newton passam a defender que a razão humana é capaz de entender o mundo por conta própria. A observação e a ciência substituem a revelação como fontes de conhecimento e os direitos individuais passam a ser vistos como valores fundamentais. Para Moliné, esse é o grande retorno do paradigma sensualista. A realidade física volta a ser respeitada, a verdade passa a depender de lógica e de evidência, e o indivíduo se torna o centro moral da sociedade, não mais o coletivo, nem a igreja, nem o rei. Século XX, o retorno do suprassensualismo. Apesar dos avanços do iluminismo, Moliné argumenta que o século XX testemunha um retorno disfarçado do suprassensualismo, desta vez em formas laicas e seculares. Ideologias como comunismo, fascismo e até o estado de bem-estar social substituem Deus por conceitos como justiça social, bem coletivo ou igualdade universal. Embora não usem mais linguagem religiosa, essas ideologias mantêm a estrutura do suprassensualismo. Colocam ideias abstratas acima da realidade concreta e defendem que poucos iluminados devem comandar a sociedade porque a maioria das pessoas não é capaz de entender o que é melhor para elas. Segundo Moliné, o coletivismo moderno é uma nova forma de despotismo iluminado. O Estado toma o lugar da Igreja, os intelectuais tomam o lugar dos profetas e o controle central substitui a liberdade individual. Crítica ao estado de bem-estar social. Moliné conclui essa seção com uma crítica dura ao estado de bem-estar social que, segundo ele, corrompe a moralidade individual. No sistema sensualista, o indivíduo é responsável por sua vida, suas escolhas e sua sobrevivência. Mas, sob o estado de bem-estar, essa responsabilidade é transferida para o governo, que promete cuidar de todos em nome do bem comum. O problema, segundo o autor, é que isso destrói o senso de causa e consequência. As pessoas não são mais recompensadas por suas boas escolhas, nem punidas por escolhas ruins. Tudo é socializado. E ao remover a conexão entre ação e resultado, o Estado enfraquece a moralidade, sufoca a liberdade e concentra poder em nome de uma moral abstrata que ninguém pode contestar. Para Moliné, esse é o mesmo padrão histórico que sempre retorna. O controle de muitos por poucos, justificado por uma verdade oculta, inalcançável e, portanto, indiscutível. Na quarta parte da tese, Stefan Moliné examina como os dois paradigmas, sensualismo e suprassensualismo, se manifestaram no pensamento de 4 filósofos centrais de tradição ocidental: Kant, Hegel, Locke e Hobbes. O objetivo dessa análise não é apenas histórico ou acadêmico. Moliné quer mostrar como as ideias desses pensadores moldaram as estruturas políticas e morais das sociedades modernas e como cada um deles ajudou de forma diferente a avançar ou sabotar a liberdade individual. Kant, o suprassensualista do dever puro. Para Moliné, Kant representa um caso clássico de suprassensualismo racionalizado. Embora use uma linguagem filosófica sofisticada e pareça suspeitar a razão, ele inverte a função da razão e desconecta da realidade concreta. O ponto central da crítica é que Kant afirma que a coisa em si, ou seja, a realidade objetiva, é incognoscível. O ser humano não pode conhecer a realidade como ela realmente é. Só podemos acessar as aparições que a nossa mente organiza a partir dos sentidos, filtrando-as através de estruturas mentais que já vêm prontas, como o tempo, o espaço e causalidade. Na prática, isso significa que nossa mente nunca entra em contato com uma realidade externa.
ela opera no mundo fabricado pela própria consciência. Isso, segundo Molinet, é o coração do suprassensualismo, desvalorizar os sentidos como a fonte de verdade e colocar a razão acima da experiência. Além disso, Kant propõe que a moralidade não deve depender da experiência nem de consequências, mas sim de um imperativo categórico, um princípio racional absoluto que deve ser seguido por dever, independentemente do resultado. Essa moral, de dever puro, ignora o contexto, os efeitos práticos e até o bem-estar. Ela exige obediência a regras abstratas, mesmo que causem sofrimento ou contradições com a realidade vivida. Para Molinet, esse tipo de ética é uma forma de dogmatismo disfarçado de razão, e acaba servindo como base para autoridades morais que impõem leis e deveres supostamente universais, mas incompreensíveis e não verificáveis. Hegel, o arquétipo do despotismo iluminado. Hegel, na visão de Molinet, é um suprassensualista extremo, talvez o mais perigoso de todos. Seu pensamento é apresentado como a racionalização filosófica do totalitarismo. Hegel propõe que o mundo é a manifestação de um espírito absoluto, uma consciência cósmica que se realiza por meio da história humana. A realidade nesse modelo não é estática nem objetiva. Ela está em constante evolução guiada por forças metafísicas invisíveis. O indivíduo, segundo Hegel, não tem valor próprio. Ele é apenas um instrumento do espírito absoluto, um meio para que esse processo histórico se realize. A liberdade, então, não é liberdade pessoal, mas submissão consciente à ordem racional do Estado que expressa a vontade desse espírito. Por isso, Hegel afirma que o Estado é a encarnação do absoluto na Terra. O Estado, não o indivíduo, representa a moralidade suprema. O cidadão virtuoso é aquele que aceita o seu papel no sistema sem questionar. Essa visão justifica o despotismo, a censura e até a guerra, desde que estejam a serviço do progresso histórico. Na prática, Molinet interpreta Hegel como o patrono intelectual do coletivismo autoritário, da submissão do indivíduo a uma estrutura estatal iluminada. A verdade não é acessível pela razão comum nem pelos sentidos. Ela é revelada pelo processo histórico, interpretado pelos governantes e intelectuais que entendem o todo. Locke, o pai do sensualismo político. Locke é o primeiro pensador analisado por Molinet como representante claro do paradigma sensualista. Ele parte da ideia de que a mente humana nasce como uma tábula rasa e que todo conhecimento vem da experiência sensorial combinada com a razão. Para Locke, a realidade é objetiva, cognoscível e ordenada, e o ser humano é capaz de construir conhecimento verdadeiro através da observação e do pensamento lógico. Isso serve de base para sua teoria política. Os seres humanos possuem direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade, que não dependem de reis, religiões ou governos para existir. Esses direitos são derivados da natureza humana e devem ser protegidos e não concedidos pelo Estado. Assim, a única função legítima do governo é defender esses direitos individuais. Qualquer governo que os viole perde sua legitimidade e pode ser derrubado. Para Molinet, Locke representa o triunfo do sensualismo aplicado à política, uma ordem social baseada na razão, na propriedade privada e na liberdade individual, com o Estado reduzido a um papel mínimo e subordinado à moralidade objetiva do indivíduo. Hobbes, o sensualista com tendência autoritária. Thomas Hobbes é analisado como um pensador ambíguo. Embora ele parta de uma epistemologia empírica, ou seja, de uma visão sensualista do conhecimento, sua teoria política se aproxima do autoritarismo. Hobbes acredita que no estado natural os seres humanos vivem em constante conflito. A vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Para evitar essa condição caótica, os indivíduos fazem um contrato e entregam seu poder a um soberano, que passa a ter autoridade quase absoluta para manter paz e ordem. Molinet reconhece que Hobbes não apela a revelações ou princípios metafísicos. Ele tenta justificar o Estado com base em observações realistas da natureza humana. Porém, ao dar ao Estado um poder tão concentrado, ele abandona os princípios fundamentais do sensualismo, que exige que qualquer autoridade esteja limitada pela razão, pela realidade e pelos direitos do indivíduo. Ou seja, Hobbes é visto como um sensualista traidor, parte do sensualismo para justificar um modelo autoritário e coletivista que acaba minando os próprios valores da liberdade individual que o sensualismo busca preservar. Após percorrer os fundamentos filosóficos do sensualismo e do suprassensualismo, revisitar a história da civilização ocidental sob essa lente e analisar os maiores pensadores da tradição ocidental, Stéphane Molinet chega à sua conclusão.
e ela é a seguinte: o futuro da civilização depende da vitória do sensualismo. Moliné argumenta que todos os grandes avanços da humanidade, a ciência, a liberdade, os direitos individuais, o progresso econômico, só aconteceram quando o sensualismo predominou. Por outro lado, os maiores horrores da história, guerras religiosas, totalitarismo, escravidão moral, repressão do pensamento, culto à autoridade, surgiram quando o suprassensualismo dominou. Ou seja, quando as pessoas foram levadas a acreditar que a realidade não importa, que os sentidos são enganosos e que a verdade está nas mãos de profetas, governantes ou ideias abstratas. A questão para Moliné é que essa luta entre os dois paradigmas continua até hoje. Só que agora, o suprassensualismo não usa mais túnica de sacerdote. Ele veste paletó de burocrata, capa de professor universitário ou terno de político bem intencionado. Assim como a separação entre igreja e Estado foi um marco que permitiu o nascimento da liberdade religiosa e do pensamento científico, Moliné defende que a próxima grande conquista da humanidade deve ser a separação entre Estado e economia. Isso significa que o governo não deve mais controlar, interferir, redistribuir ou legislar sobre o que as pessoas produzem, trocam ou consomem voluntariamente. A economia deve ser deixada à livre interação entre indivíduos racionais, responsáveis e voluntários. Segundo Moliné, assim como não queremos que padres escrevam leis, não deveríamos querer que políticos regulem nossos empregos, nossas trocas, nossos investimentos ou nossos salários. O poder econômico centralizado leva às mesmas distorções morais e autoritárias que o poder religioso centralizado produziu no passado. Essa separação não é apenas econômica, é filosófica. Trata-se de reconhecer que a moralidade, a liberdade e o bem não podem ser impostos por estruturas coletivistas. Elas só podem surgir do indivíduo livre, consciente, responsável e racional. No encerramento da tese, Moliné propõe um novo sistema filosófico baseado na objetividade da realidade e na responsabilidade moral do indivíduo. Esse sistema deve abandonar toda forma de fé cega, relativismo moral, coletivismo político ou obediência não questionada. Em seu lugar, deve colocar a razão como guia da ação humana, a ciência como método da descoberta da verdade, a liberdade individual como valor moral inegociável e o livre mercado como expressão prática da cooperação entre seres humanos livres. Para Moliné, o indivíduo é a unidade moral primária, e qualquer sistema político, religioso ou cultural que viole a autonomia da consciência individual está, por definição, errado, mesmo que alegue agir em nome do bem maior. A tese termina com um apelo filosófico e civilizacional. Ou a humanidade abraça a realidade, a razão e a liberdade, ou continuará presa em ciclos de opressão, disfarçada de salvação. A escolha não é apenas teórica, ela define como vamos viver, como indivíduos e como civilização. Então esse foi mais um resumo do canal. Lembrando que no canal de transmissão do Telegram você recebe todos os vídeos desse canal e do meu outro canal. Demais links e central de mídias do canal você encontra na descrição desse vídeo. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.